Hoy nos reuniremos con el propósito de especialidad de lingüística, artes y ciencias de la Universidad de Ok, social. Me ouve? Ok, então, já posso? Já consegui partilhar? Eu vou tenho aqui, considerando textos introdutórios, metodologias aqui me refiro concretamente aos dicionários contemporâneos portugueses. Há uma razão muito especial para poder falar sobre dicionários contemporâneos e não falar, por exemplo, dos dicionários antigos, aquele dicionário. Refiro-me aqui concretamente àquelas obras lexicográficas que foram produzidas no ano, a partir do ano 2000. E depois vou apresentar aqui algumas propostas de discussão sobre a autoridade do dicionário, as questões relacionadas à autoridade do dicionário e o que é que se entende hoje como sendo socialmente ou politicamente correto, muito famoso. E depois vou entrar no ponto número 6 para falar sobre algumas tendências, olhando para aquilo que serão os elementos em análise, que informações, a que conclusões é que eu cheguei. Então serão esses subpontos no ponto 6.1, 6.2 e 6.3 e vou terminar com as considerações, alguma consideração final. Ok, a proposta de estudo analisa os preconceitos, como já disse
a moderadora, nas acessões e nos exemplos das entradas com angolanismos. Entenda-se aqui angolanismos, aquelas unidades lexicais das línguas angolanas que estão registradas nos dicionários contemporâneos portugueses. Essas unidades, os angolanismos, aqui resultam do contacto entre dois povos, nomeadamente o povo português, ou o povo angolano e o povo português. Fazendo assim um brevíssimo rescaldo sobre aquilo que foram os contactos, eu começo por dizer que os primeiros contactos entre angolanos e portugueses aconteceram no século XV, quando, no recuado ano de 1482, Diogo Cão chega à foz do Rio Zaire. A questão do contacto linguístico tem merecido particular atenção por parte de estudiosos angolanos e não só, porque se entende que é a partir desse resultado, desse contacto, que a língua falada em Angola começa a apresentar características diferentes quando ela é comparada, por exemplo, à realidade como Portugal e do Brasil, para o caso em concreto. Para isso, seleciono um autor angolano chamado Chicuna, que no ano 2015 afirma que a língua portuguesa entrou em contato com as línguas não latinas, e desse contacto registraram-se vários fenômenos, e aqui no caso em concreto, o da introdução das línguas angolanas e de outras línguas, bem como a formação de novas línguas, aqui podia ser um crioulo. Marquilhas, em 2013, faz uma definição de empréstimo que considero importante. Ela define empréstimo como sendo uma fonte importante de substituição lexical e por contacto com os outros povos e com as outras culturas, muitas palavras novas começam a ser incorporadas no vocabulário. Com efeito, foi por força desse contacto de algumas línguas lexicais das línguas angolanas aqui consideradas como angolanismos que começaram a serem discutidas em dicionário. Estou aqui a falar das unidades das línguas angolanas que estão nos dicionários contemporâneos portugueses. De acordo com Casteleiro, Malaca Casteleiro, no dicionário da Academia de Letras, da Academia das Ciências de Portugal, ele considera os angolanismos no dicionário da língua considera que os angolanismos no dicionário da língua portuguesa contemporânea fazem parte de um conjunto de entradas lexicais registradas nessas obras e enquadram-se naquilo que ele considerou como sendo africanismos. Vocábulos, os africanismos são aqui definidos como vocábulos lusófonos, que ocorrem na comunicação oral ou escrita em português nos países africanos. O mesmo acontece no dicionário Wise, aqui estou a falar do dicionário Wise, da versão brasileira do dicionário Wise, para podermos fazer a comparação, porque o ponto de partida vão ser os dicionários das duas grandes academias, e eu selecionei o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa e obras da Academia das Ciências Brasileiras. E esta aqui apresentam as unidades, eles vão trazer os angolanismos registados e eles vão trazer o que é que nos fez chegar à conclusão de que estas unidades pertencem às línguas angolanas. Primeiro, o nosso conhecimento prévio em relação a algumas línguas usuais em Angola, as línguas banto, e depois as marcas que os lexicógrafos colocaram. Refiro-me aqui a um elemento que se chama Angol, que é a indicação da Angola. Depois, as línguas angolanas, como estou a dizer, contribuíram e contribuem até os dias de hoje, porque nós sabemos que as línguas
as pessoas têm necessidade de se comunicar e para que elas se comunicam precisam de encontrar os caminhos que ajudem a isso, e um dos caminhos tem sido o recurso às línguas angolanas. Assim, essas línguas têm estado a contribuir significativamente para a alteração no léxico do português falado em Angola. A transferência das unidades lexicais das línguas angolanas é um dos resultados desse contacto. E foi no século XIX que surgiu a necessidade de saber quais as palavras das línguas angolanas estão no léxico do português. Assim, é, assim, o objetivo central do presente estudo é de estudar os preconceitos ou os estereótipos racistas presentes nos dicionários contemporâneos portugueses. Aqui é importante considerar um aspecto. As palavras, as unidades de que eu estou a considerar angolanismos, entraram para o léxico do português num momento muito particular da história mundial. Falo concretamente do processo de tráfico de escravos e outros processos que antecederam a isso. E por que estou a falar só dos dicionários contemporâneos? Porque entendo que determinado exemplo do tom da pele. É por causa disso que estamos a apresentar este trabalho e é por causa disso que selecionamos apenas os dicionários contemporâneos e não os dicionários anterior, por exemplo, o dicionário, por exemplo, do ano 1950 ou uma outra coisa, porque o contexto naquela altura talvez, não é que seja o facto, talvez justificasse que determinadas práticas acontecessem. Então, qual foi a metodologia utilizada para encontrar os preconceitos, para poder para poder justificar os preconceitos no dicionário? Num primeiro momento, nós estamos a considerar, fizemos uma seleção apenas de angolanismos que têm origem em três línguas, nomeadamente Kikongo, Kimbundo e Umbundo. Estes são os angolanismos que nós consideramos. Estamos a considerar apenas os angolanismos que têm origem nessas línguas, essas são línguas base, e que estão presentes nos dicionários contemporâneos portugueses. Assim, temos, por exemplo, a língua Umbundo, que é uma das línguas mais centrais de Angola. Ela é falada no Planalto Central, aqui como aparece aqui no diapositivo que eu estou a apresentar. A sua área de difusão engloba três províncias, nomeadamente a província do Bié, a província do Huambo e a província de Benguela. Atendendo à configuração do país, a língua umbundo tem a sua influência notável nas províncias vizinhas, como é o caso da província do Namibe, a parte noroeste da província do Cubango e uma parte da província da Huila. Em seguida, temos a língua Quimbundo. Esta língua parte do interior para o litoral e circunscreve-se nas regiões do Bengo, das províncias do Bengo, do Kwanza Norte, no norte da província do Kwanza Sul, em Malange e em Luanda, que é a capital do país. A língua Kikongo é a semelhança de outras, também de maior influência no país, pois grande parte dos angolanismos é proveniente desta língua. Ela circunscreve-se na parte nordeste da Angola e estende-se para além das fronteiras nacionais, nomeadamente na República Democrática do Congo, no sul da República do Congo-Brazzaville e na República do Gabão. Para a realidade em análise, ela abrange as províncias do Uís, Zaire e parte norte do Bengo.
Estas línguas também foram escolhidas, eh, primeiro porque são elas que os angolanismos se encontram em grande quantidade nestas línguas, no dicionário, e estas línguas são as que mais influência têm estado a ter no país. Também tem maior número de falantes. Então, esta é a parte das línguas. Depois, estas línguas vão ser estudadas em dicionários. Quais são os dicionários? E como eu já disse, os dicionários são os contemporâneos portugueses. Aqui, o destaque vai para o dicionário Wise, o dicionário da língua portuguesa contemporâneo, o dicionário Michaelis e o Caldas Aulete. Nós recorremos sempre que possível ao as versões digitais. Na altura, quando comecei a fazer esse estudo, não havia a versão digital do dicionário da Academia de Letras de Lisboa. Hoje já há um dicionário da Academia, então já é muito mais fácil poder trabalhar. Na altura, eu tive a sorte de trabalhar com este dicionário, uma versão digital que me foi fornecida quando estava a ser construída estava a ser construída essa versão digital. Ok, então, como é que foi fazer isto? Eu olhei para poder calcular, não é? Para poder calcular os preconceitos, que depois vou falar mais adiante, para poder dar uma explicação, eu tive que recorrer a uma ferramenta que se chama, foi construída por Pablo Gamalho, que se chama LinguaKit. Eu mais adiante também já vou explicar. Como disse no princípio, as unidades lexicais das línguas banto entraram no português devido ao contato entre dois povos. A preocupação em procurar, dentro da língua portuguesa, as palavras advindas desse contato específico acontece em meados do século XIX. A recolha feita por Saraiva em 1837, na obra Glossário de Vocábulos Portugueses das Línguas Orientais e Africanas, demonstrou o período em que as unidades de origem africana começaram a ser descritas. O levantamento dos angolanismos foi feito em 4 dicionários, aqueles que aparecem ali, aparecem 3, mas são 4, acrescentando aqui o Caldas Aulete, em que foi possível analisar a representatividade dos termos bantos no português. Por que estes dicionários? Estes dicionários porque a envergadura são dicionários que representam as duas academias dos dois países. Não é? A envergadura, a dimensão e a importância dessas obras estiveram na base da escolha. Nós escolhemos aquelas obras mais representativas e que têm maior número de consoletas, em princípio. Nos dados que nós fizemos, no levantamento que nós fizemos, chegamos à conclusão de que existe um total de 1.422 angolanismos. 443 têm origem no Quimbundo, 68 no Kikongo e 49 no Umbundo. Aqui uma chamada de atenção, que é uma das coisas que eu fiz no outro estudo é até que ponto esses números refletem aquilo que é de facto a realidade. Não é sobre isso que eu vou falar agora, sobre os números. Eu vou olhar, por exemplo, o facto para uma coisa que eu considero importante para esta discussão, que é a forma como essas unidades, que são oriundas das línguas angolanas, estão apresentadas nos dicionários. Aí uma outra questão que se podia discutir, por exemplo, que eu considero como sendo de ordem política, que é a questão da supremacia de uma língua em detrimento de outra. Por exemplo, o facto de haver uma atribuição quase que exclusiva à língua quimbundo, quando essas unidades também são frequentes
no Kikongo, no Kimbundo, e no, não, perdão, no Kikongo, no Umbundo e em outras línguas. Ok, então, os preconceitos, e aqui é onde vem a questão do língua kit, os preconceitos foram calculamos os preconceitos, mediante o analisador de sentimento do língua kit, que permitiu identificar possíveis, repito, possíveis conotações positivas ou negativas associadas aos angolanismos recolhidos nos dicionários. O que é que seria o Lingua Kit? O Lingua Kit é, segundo Gamalho, um pacote de ferramentas multilingue para o processamento da linguagem natural. O Lingua Kit contém módulos de análise, extração, anotação e correção linguística. A análise feita pelo Lingua Kit, por caso, aqui para a discussão um bocadinho mais acalorada sobre isso, e por isso é que nós também vamos fazer essa abordagem com alguma ressalva. Funciona bem, de acordo com a conclusão também a que cheguei, funciona bem em português, funciona bem em galego, funciona bem em espanhol e funciona também bem em inglês, embora na variedade portuguesa esteja assente nas ortografias da Academia Brasileira de Letras e da Academia da Ciência de Lisboa. E destas academias resultaram os dois grandes dicionários, aquele de que já me referi. Mas o facto de não haver ainda estudos substantivos, nomeadamente a questão dos corporas, faz com que determinadas informações relacionadas àquilo que é dito no português de Angola não funcione tão bem, por exemplo, como funcionará, não é? Se eu recorrer ao LinguaKit, usando aspectos da realidade angolana, a coisa pode não funcionar de forma tão eficaz como funciona em português, por exemplo, ou no espanhol. Porque ainda nos falta, e tem havido estudo nessa direção, para poder melhorar os resultados quando se recorrerem, por exemplo, a ferramentas de PLN. Então, depois para podermos utilizar o LinguaKit e podermos fazer o cálculo do analisador de sentimentos, não é? Recorremos a uma lista de palavras que nós estamos a considerar como sendo seed words, que são palavras previamente etiquetadas com informações sobre a polaridade das palavras, podendo ser a polaridade positiva, negativa ou neutra. Quem são os autores que nos ajudarão a compreender esta questão da análise dos preconceitos nos dicionários? A primeira autora aqui que nós trazemos é Freitas. Freitas, que descreve o processo de elaboração de um léxico de elementos, fala sobre a questão dos elementos afetivos na língua portuguesa, faz esse cálculo. Para depois, uma outra ajuda, um outro suporte veio de Gamalho, claro, com o seu Lingua Kit. Depois, há um outro estudo feito por Carvalho e Silva, que fala sobre uma outra ferramenta muito parecida, não, um outro trabalho parecido ao de Freitas, que é o chamado Sentilex, que é um trabalho sobre a questão da polaridade das palavras da língua portuguesa, no caso aqui em concreto, do português de Portugal. Depois temos uma autora, Margarita Correia, que analisa, que diz o seguinte, que analisa que o léxico normalmente reflete aquilo que são os hábitos e os costumes de uma determinada sociedade. Então, muitas vezes, aquilo que o léxico diz, aquelas informações que estão nos dicionários, é reflexo daquilo que diz as sociedades. Mas é importante termos cuidado para que não excluamos as pessoas quando utilizamos umas definições, sobretudo
estamos a fazer uma definição e não colocamos a devida marca, por exemplo, e ela chama a atenção para esse aspecto. Depois temos o Israel, que apresenta, o Israel aqui foi utilizado para nos apresentar a definição de polaridade. Aqui, o conceito mais rápido, se calhar, que podia utilizar uma palavra tem uma determinada polaridade quando é descrita, quando é utilizada sistematicamente para poder descrever uma determinada realidade. Em seguida, temos um outro tópico que está voltado à questão da descrição dos preconceitos nos dicionários. Eu começo por dizer que várias podem ser as manifestações de preconceitos, claro, sobre as quais recaem tendencialmente sobre aqueles que se encontram numa situação social desfavorecida. Aqui se podia, segundo a Laporte, citado por Cabecinha, há 12 tipos de grupos em relação aos quais é frequente a expressão de preconceito. Estes tipos estão comumente associados à raça, a sexo, à idade, à etnia, à língua, à religião, nação, ideologia, castas, classes sociais, classes profissionais, níveis educacionais e grupos de interesses, nomeadamente partido político, por exemplo. Para compreender aqui a noção de racismo, que vai ser mais ou menos o elemento que poderá conduzir que está a conduzir esse estudo, nós chamamos aqui, recorremos aos préstimos de Van Dyck, que no ano 1993 diz assim: a noção do racismo serviu de ponto de partida para a definição apresentada por Van Dyck, que ele diz que um racismo consiste, não é? O racismo consiste que tem como fim discriminar. A expressão de racismo pode ser manifestada em várias formas, segundo a teoria do racismo, do mesmo autor. Um discurso pode contribuir para o racismo. Depois, entre racismo e outras coisas, nós podemos considerar o seguinte: nem sempre as práticas discriminatórias são intencionais, mas fazer, por exemplo, um dicionário tenha essa informação presente. Assim, aquela parte da lexicologia que tem essa responsabilidade é aquela que nós estamos a chamar de metalexicografia. Aqui a ideia é chamar a atenção para aquilo que pode ser as convenções, não é? Aquilo que ou não. A forma como os preconceitos estão descritos nos dicionários contemporâneos portugueses, aqui daqueles de que já me referi, é o ponto de reflexão para este estudo. Há uma proposta que foi apresentada por Correia no campo da metalexografia, que faz uma análise sobre a forma como essas unidades são tratadas no dicionário. E chama a atenção para as convenções aqui uma língua. Língua, enquanto fenômeno social, está sujeita. E o facto de algumas palavras estarem associadas a conotações negativas, pejorativas, podendo o seu uso ser ofensivo. Depois, há uma outra questão que é muito comum, que é aquela aquela informação do politicamente correto. Na verdade, o que é que deve ir ao dicionário? Será que uma determinada palavra não vai ao dicionário só pelo facto de o seu uso ser ofensivo? Não é esta a questão. Não é esta a questão que está em discussão. A questão é que quando uma palavra é apresentada no dicionário,
não é? Pode ser, o lexicógrafo coloca todas as palavras que são de uso comum na língua. O importante é que ele faça recurso a elementos, às marcas, aqui, falo concretamente das marcas de uso, para poder chamar a atenção ao consulente sobre a forma como deve usar. Aí podia dizer assim: se o propósito for, por exemplo, é, ofender alguém, é claro que essa pessoa pode recorrer a uma palavra ofensiva. Se não for, e por algum desconhecimento, a pessoa poderá sempre dizer: ok, está bem, esta palavra tem uma chamada de atenção, então eu não posso usar porque posso eventualmente ferir a alguém. Então, por que escolher o dicionário? Porque o dicionário é uma das coisas que tem, é uma das obras que tem uma autoridade. É um elemento que quase que, vou dizer assim, com as aspas que isto pode merecer, o dicionário quase que é um elemento regulador. Aquilo que está no dicionário, muitas vezes não é discutido, é tido como certo. Por isso é que estou aqui agora a falar de um outro elemento, que é a questão da autoridade do dicionário. A autoridade do dicionário é uma das questões muito discutida pela lexicografia. É, há, há autores que consideram o dicionário um discurso social importante. É quase que vinculativo aquilo que está no dicionário. Quando alguém escreve uma coisa, as pessoas vão dizer: se estiver no dicionário é porque está certo. Por isso é que tem de haver algum cuidado na hora de se colocar, de se fazerem as definições, sobre pena de estarmos a perpetuar algumas informações que podem, de alguma forma, ofender determinadas pessoas ou ainda deixar os outros grupos não representados. Então, esta é uma discussão que também que pode ser feita e pode ser encontrada. Depois, que tipos de associações é que se podem fazer? Que tipo de problemas é que nós encontramos nos dicionários? Há aqui um elemento que é importante, que eu considero importante, que é as associações a que determinadas palavras estão. Aqui uma chamada de atenção, que é há muitos aspectos que foram já discutidos e que só merecem ser colocadas, por exemplo, em só se coloca só se colocar em uma marca de uso, penso que os problemas podem ser considerados como mais flexibilizados, se assim pudermos considerar. Então, mas olhando para um conjunto de expressões que aparecem nas obras lexicográficas, facilmente se pode concluir que há uma espécie de classificação e hierarquização de um povo, tendo como fundamento o tom da pele. Nós temos, por exemplo, aqui os exemplos como mercado negro, dólar negro, viúva negra, que são expressões, são terminologias, são expressões que têm uma conotação negativa, em oposição, por exemplo, ao que aparece na parte de baixo. O ponto não está na palavra em si, o ponto está na chamada de atenção que deve ser feita quando se recorrer a esta palavra. Aqui nós podíamos discutir um outro aspecto, que é a questão, já me referi há bocadinho, que é a questão daquilo que pode ser considerado como sendo politicamente correto, daquilo que pode ser a liberdade de a pessoa se exprimir livremente e por aí além. Depois, agora, olhando mais concretamente para o dicionário, nesse caso, eu aqui recorri apenas no dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, né? E eu vou trazendo determinadas tendências. Eu penso que há definições que podem ser melhoradas, né? Há definições que podem ser melhoradas, e por quê? Por que eu entendo que algumas definições podem ser melhoradas? Uma das razões é a falta de marca de uso, né? A falta de marca de uso, é,
Depois, algumas definições são muito generalistas, e depois os outros fazem associações que podem ser consideradas como más, não é? Por exemplo. Depois tenho aqui, eu aqui tenho trouxe o exemplo de Sanzala ou Senzala, que são as mesmas coisas, e tem povoações de negros, depois grande ruído, barulheira, vozearia. O ponto, não é? O ponto, e é preciso chamar a atenção para isso, o ponto não está no recurso à palavra negro. O ponto não está no barulho, na vozearia. O ponto está naquilo que nós podemos olhar e dizendo assim, esta palavra é de que origem? E uma outra informação é, fazendo uma comparação entre as palavras que têm origem, digo, agora vou já dizer porque eu já falei sobre isso, fazendo uma comparação entre angolanismos e duas listas, uma de angolanismos, outra de palavras da língua portuguesa, eu percebi que há mais palavras negativas na lista de angolanismos do que nas listas de palavras da língua portuguesa. Então, isto pode estar nessa base. Provavelmente porque alguém, ao fazer as definições, não teve muita atenção. Por exemplo, quando se associa Sanzala ou Senzala a grande barulho, a vozearia, então a máquina de certeza que vai dizer que isto aqui pode ser considerado como sendo negativo. Uma outra tendência da generalização é se nós compararmos essas duas definições. Temos uma definição, como podem ver, estas palavras têm etimologia nas línguas angolanas. O quimbombo tem etimologia no quimbundo, de acordo com a informação que o dicionário nos apresenta, e o aquisangua tem origem no umbundo, perdão. Mas elas vão dizer todas que são bebidas fermentadas. Bebida fermentada feita de milho, mel ou açúcar mascavo. Depois o outro é cerveja de milho. Depois a pergunta que podia ficar, e mais clara, é que sangua e quimbombo são a mesma coisa? Entendo que esta definição é demasiado generalista, que podia ser melhor afinada para não provocar problemas de interpretação. Depois de olharmos para aquelas questões, aqui nós podemos encontrar os aspectos relacionados aos tipos de associações que, se pode, que essas palavras podem ter. Aqui falo, por exemplo, uma associação que normalmente é feita às palavras da língua portuguesa, que é a associação ao lugar de morada como referência de comportamentos reprováveis de uma parte. Quer dizer, morar num determinado lugar pode de per si ser sinônimo de atraso. Por exemplo, há uma outra atribuição de definições de meritórias de pessoas a determinados grupos. A hierarquização dos grupos sociais assente numa ideologia de dominação racial. É o que nós olhamos aqui em relação à palavra mucama e em relação à palavra macuta, que são palavras têm origem nas línguas angolanas. Depois, as manifestações, as manifestações artísticos culturais em que o outro ou os outros aparecem sempre como seres exóticos. Há no dicionário uma definição de kizomba, que é uma manifestação cultural angolana, e ela está descrita da seguinte forma: dança dos negros angolanos. Depois, marimba, espécie de tambor dos cafres. Penso que não há qualquer razão, não vejo nenhuma razão para que uma dança seja exclusivamente de pessoas de uma determinada raça. Aqui não é uma discussão apresentada por Monteiro. Não é para tentar maquiar, mas o problema não está no facto por que é dança dos negros? Por que tem que ser isso? Por que a marimba é uma espécie de tambor dos cafres? Por que razão isso? Quando são manifestações culturais, e nas manifestações culturais envolvem isso. A não ser que a pessoa que fez o dicionário ou que apresentou a proposta de dicionário
me queira dizer que determinadas manifestações artísticas e culturais são exclusivamente de pessoas de uma determinada raça, o que configuraria, do meu ponto de vista, uma espécie também de preconceito. Como é que nós podemos, qual é a proposta, por exemplo, que eu penso para poder resolver essa questão? O recurso à marca de uso, que é um recurso lexicográfico, não é? Que vai permitir dizer assim, até aqui, esta palavra, essa palavra pode ser usada, mas atenção que ela é ofensiva. O lexicógrafo recolhe todas as palavras existentes na língua, recolhe todas as palavras, aliás, tem a obrigação de recolher todas as palavras que são frequentes na língua para colocar no seu dicionário, desde que coloca a devida chamada de atenção, faça a devida chamada de atenção na eventualidade de alguma palavra ser considerada como sendo ofensiva. E o recurso às marcas de uso permitiria manter a distância entre o que é descrito no dicionário e a pessoa que descreve o dicionário. Eu vou terminar dizendo o seguinte, que os angolanismos estão presentes nos dicionários contemporâneos portugueses, embora apresentem problemas. Entendo que a ausência das marcas de uso contribui para que essas questões dos preconceitos sejam muito visíveis, sejam muito visíveis. E proponho que sempre que possível se recorra às marcas de uso para acabar com esses problemas. Estas são algumas referências que eu selecionei aqui e o meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela sua contribución. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Si alguien en la sala desea contribuir con lo que el doctor ha hablado, Sabrina, tienes levantada la mano, puedes iniciar con tu pregunta, por favor, enciende tu micrófono. Muito obrigada. Bom dia, doutor. Dia. Eu queria Obrigado. saber, primeiro, parabéns pela sua apresentação, tudo aí. Vai, Linda, velho. Eu peço desculpas, é que eu deixei de ouvir. Sabrina, ¿puedes por favor repetir tu pregunta? Isso, eu deixei de ouvir. Sim, claro. Oh, A pergunta que eu tenho é que sim, você acha que todos estes preconceitos existentes nos dicionários contemporâneos têm feito com que as pessoas que são de diferentes raças se achem melhor e que outras não se sintam tão bem? ok. Pronto. Posso responder ou posso já tentar dar uma proposta de saída para esse tipo de caso? Sim, pode. Ótimo, obrigado. Então, o que aqui há uma questão que ainda esta pergunta que me coloca eu considero muito boa. Eu, na verdade, não tinha pensado nessa perspectiva, não tinha pensado nessa perspectiva, porque não o que eu diria em relação a isso, assim, para poder dar uma opinião, não é? É uma opinião que vai carecer de mais dado. A minha proposta em relação a essa questão é como é que as pessoas se sentiriam, não é? Olhar, por exemplo, para a questão do peso histórico. Nós estamos a falar da circunstância em que essas palavras entraram para a língua. Qual é a circunstância em que essas palavras entraram para a língua? Essas palavras foram para a língua num período muito próprio. Estou a falar do período de tráfico de escravos. E naquela altura, as pessoas escravizadas, os negros e tal, não tinham os mesmos direitos, pelo menos, não tinham os mesmos direitos que as outras pessoas.
Então, tudo que pertencesse às pessoas escravizadas, tendencialmente tinha uma informação quase negativa, mais ou menos assim. E depois, passado esse tempo todo, como é que as pessoas olham, se alguém fosse olhar, por exemplo, para o dicionário, e de repente se deparasse com uma definição como aquela que eu apresentei, que era de Kizomba. A Kizomba é uma manifestação cultural muito comum em Angola. É um estilo de dança que os angolanos usam muito. Hoje, não são só os angolanos que usam. Pela Europa fora, eu tenho estado a ver que há pessoas que vão para as escolas para aprenderem Kizomba. Agora, se alguém se propuser a ir ao dicionário para apresentar uma definição para ver o que significa Kizomba e de repente se depara com dança de negros angolanos, eu não sei por que uma pessoa colocaria essa definição. Não, eu para mim, não é? Eu para mim não vou dizer que não, mas esta definição para mim não corresponde bem àquilo que é Kizomba, porque Kizomba não é só dança de negro. E aliás, a dança não tem nenhum tipo de relação com a raça. Era isso. Obrigado. Muito obrigado pela sua resposta. Foi muito interessante. Obrigado. Caro doutor Sacanene, boa Obrigado. tarde. Boa tarde no Portugal. Como vai? Obrigado. Marco, Bem, Marco, obrigado. meu amigo. Olá, Marco. Marco, Como vai? tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo. bom, tudo bom. É um Eh, prazer, Marco. eu tenho uma pergunta. Hum, Ultimamente há uma tendência dos estudantes latinos de iniciar estudos do mestrado ou doutoramento em Portugal. A minha pergunta é como é que estes preconceitos afetam os estudantes de língua espanhola no âmbito acadêmico? hum. Ok. Obrigado, Marcos. Sim, lembro-me de uma conversa que eu penso que eu terei tido com um dos colegas que está aí do outro lado também. Eu penso que a questão dos preconceitos, assim, falando da minha experiência muito particular, eu penso que a questão do preconceito pode ter sim alguma influência na vida da pessoa, na vida acadêmica. Por quê? Se uma pessoa sofre reiteradamente preconceito, não é? Pode ter um problema de instabilidade emocional. Pode começar, por exemplo, deixa de ir a determinados lugares para não ser vítima, por exemplo, de algum tipo de preconceito, né? Porque esse não vou para aquele lugar, porque naquele lugar eu não sou bem visto. Então, não sendo bem visto, convém não ir. Por exemplo, não vai socializar, pode não socializar-se com as outras pessoas, porque acha que não adianta ir para aquele lugar, o Marcos vai olhar para mim de forma negativa. E mais, a questão do preconceito, para olharmos para a questão dos preconceitos, eu lembro-me, eu podia contar aqui uma experiência, assim, peço desculpas, mas vou falar de uma experiência que eu tive num desses dias, quando eu saí com amigos e amigas, saí com amigos e amigas, eu era a única pessoa de raça negra. Não havia nenhum problema até ali. Depois, havia a pessoa que atendia lá no barzinho, ele começou a fazer alguns comentários que as pessoas que estavam comigo entendiam que aqueles comentários eram comentários preconceituosos, principalmente aqueles preconceitos voltados à raça. Eu estava tranquilo porque eu sabia que aquela pessoa que estava a fazer aquele tipo de comentário não tinha qualquer informação sobre a realidade. Aquilo nem sequer eu nem não considerei aquilo como sendo preconceito, porque cheguei à conclusão de que aquela pessoa não sabe. Uma das colegas ficou zangada e perguntou-me por que eu não reagia. Eu disse que não reagi porque aquilo que aquela pessoa estava a dizer
para mim não fazia qualquer diferença. É como se ele não tivesse dito. E porque o que ele estava a dizer não correspondia à verdade. Isto é para dizer o que, Marcos? É para dizer que, às vezes, eu só reagi dessa forma, me mantive calado, porque eu tinha mais informações que a pessoa que estava a querer me atacar. Se fosse uma pessoa com menos informações, provavelmente tinha evitado ou tinha partido para. Devia fazer confusão e provocado problemas. Ou ainda, nos próximos dias, já não iria àquele bar porque havia lá uma pessoa que era preconceituosa. Então é isso. As pessoas precisam, de tempo em tempo, primeiro, falar abertamente sobre essas questões. Tanto é que, se repararem, eu busquei essas informações. E o dicionário da Academias foi lançado muito recentemente. Estou a falar de coisa que foi lançada no ano passado. Mas os problemas vão continuar. Mas é preciso que as pessoas comecem a conversar sobre o assunto sem partirem para a violência para que não haja problema. Há aqueles preconceitos que existem por causa dos latinos, não é? Por exemplo, pessoas a serem maltratadas provavelmente porque vieram da Venezuela, por exemplo, ou por qualquer coisa parecida. Né? Vieram do Brasil, vieram da África e por aí. Então, é preciso que as pessoas comecem a olhar para isso. E o dicionário pode ser um dos mecanismos. O dicionário vai dizer racismo, ok. Vai dizer racismo. Se eu olhar para uma pessoa e disser racista, se eu olhar para uma pessoa e disser sexista, não é? Então eu já estou a dizer que, pronto, isto é problema. Eu não posso dizer, olha, Marcos, tu és um sexista. E o Marcos pode se ofender, não é? Então é preciso dizer assim, quando se usa essa palavra, é preciso ter cuidado. Se a ideia for ofender, sim. Se não, é melhor não recorrer a essa palavra. Espero ter respondido, Marcos. Obrigado pela sua resposta, Dr. Sacanene. Ok, obrigado. Parabéns pela sua apresentação. Muito Obrigado, Marco. Obrigado. Foi um prazer. Okay. Damos paso al compañero Lincoln Echeverría, que desea hacer una pregunta. Boa tarde, professor Bernardo. Boa Como tarde, você Lincoln. acredita que a autoridade dos dicionários pode influenciar o uso do politicamente correto nas discussões públicas e acadêmicas? Existe Por algum favor, conflito entre... pode repetir a pergunta, por favor, Lincoln? Por favor. Ok? Boa tarde. Como Tá, você obrigado. acredita que a autoridade dos dicionários pode influenciar o uso do politicamente correto nas discussões públicas e acadêmicas? Existe algum conflito entre o que está nos dicionários e o que é considerado socialmente aceitável? Para mim, obrigado, Lincoln, pela pergunta. Para mim, aqui dois elementos que vão. O primeiro elemento é o que é que o dicionário representa na vida, digo assim, vou dizer assim, na vida dos consulentes, né? Aquelas pessoas que consultam o dicionário. O que é que o dicionário representa? O dicionário é uma obra, é uma obra que para mim é muito importante porque faz uma coisa que se chama registra a língua. E este registro pode ser feito de várias formas. Né? Quando um dicionário, por exemplo, tem da maior circulação